boa noite, amados irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com cada um de vocês. Uma alegria estarmos hoje mais uma vez reunidos para adorarmos ao nosso Deus, né? É muito bom a gente estar juntos como família de Deus, para a gente adorar, bendizer, louvar ao nome do nosso Senhor. Que você saiba que você faz parte da família do Senhor e o Senhor assim nos chamou para adorá-lo neste dia do Senhor. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias agora no Salmo de número 133 e vamos fazer a leitura deste Salmo todo. Salmo de número 133, nós vamos ler de maneira alternada esse salmo. Eu vou ler o verso 1, a igreja o 2, e depois eu lerei o verso de número 3. Salmo de número 133. Eu leio o 1, a igreja o 2, depois eu leio o 3. Diz assim a palavra de Deus: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Que salmo bonito, que nos chama a atenção para uma vida em comunhão, uma vida juntos como família de Deus. Quando o salmo retrata o óleo descendo a cabeça de Arão, aquele que portava aquelas pedras que simbolizavam as tribos de Israel, e esse óleo certamente desciam a todas essas pedras, a todas estas tribos, e abençoava, né? Onde o Senhor abençoava, como o verso 3 diz, né? Ali ordena o Senhor a sua bênção. Saiba que quando nós nos reunimos para adoração, quando nós nos reunimos como igreja, o Senhor tem uma bênção especial para cada um de nós. E assim, Ele derrama sobre nós a sua graça e as suas bênçãos. Vamos orar? Santo Deus, querido e eterno Pai, muito obrigado, a Deus, por mais este dia do Senhor, onde nos reunimos, ó Deus, como igreja, para adorá-lo, para bendizê-lo, para louvar ao teu santo nome, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por esta família da fé reunida aqui neste dia. Que o Senhor possa abençoar-nos, ó Deus, que este culto que é devido ao Senhor, ó Deus, que tem o Senhor como centro de todas as coisas, possa ser um culto verdadeiro, ó Pai, a qual o Senhor se agrade, a qual o Senhor seja louvado, a qual o Senhor seja engrandecido, ó Deus. Ó Senhor, mas nisto nós pedimos a Tua bênção, nós clamamos para que o Senhor nos abençoe, nós clamamos a Ti, ó Deus, para que o Senhor derrame em nós a bênção que o Senhor sempre nos promete, ó Deus, nas Tuas palavras. Que a Tua palavra possa nos fazer, ó Deus, nascer de novo. Que a Tua palavra possa nos fazer, ó Deus, ter uma vida nova. Que a Tua palavra possa nos constranger a abandonar a velha vida e a ter uma vida nova diante do Senhor. E que as bênçãos que o Senhor promete possam ser derramadas hoje aqui conosco, ó Pai. Nos abençoe, ó Deus, nisso. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos cantar o hino 128, Preciosa Comunhão. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz, os cuidados deste mundo.
Aqui é onde Jesus faz a oração sacerdotal. Evangelho de João, capítulo 17. Gostaria de ler todo este capítulo da mesma forma, de maneira alternada, com muito cuidado, porque todo ele é uma oração, ele é uma fala contínua de Jesus, é uma oração que Jesus faz acerca de nós, acerca da sua igreja. E é a ele que Jesus é sobre nós que Jesus está falando aqui. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa leitura e lesse comigo também de maneira alternada. Eu leio aqui os versos ímpares e a igreja os versos pares. Vamos ler todo este capítulo com muito cuidado. Diz assim a palavra de Deus: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifico
Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que sai de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti. E isto não falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te reconheceu, eu, porém, te reconheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Louvado seja o Senhor por esta oração tão bela que Ele fez a Deus aqui neste mundo, esperando a glória da qual Ele viria. E Ele fala sobre nós, aqueles que Jesus roga que viriam a crer, somos nós que hoje cremos nele, no seu nome. E Ele roga por nós, Ele ora por nós, para que nós fôssemos um com Ele e um com o Pai. E sendo um com Ele e um com o Pai, Ele nos chama à santificação. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ele quer que a gente seja um com Ele e um com o Pai, santificados nele, aquele que nos santifica. Por isso que Ele quer que a gente esteja junto da verdade, na verdade que é Ele.
A gente precisa aprender muitas coisas da palavra de Deus para que a gente possa sempre estar unida à sua palavra e a essa verdade que Ele nos chama. Meus irmãos, nesse momento onde a gente reserva para orar ao Senhor em consagração, em perdão, em confissão de pecados, a gente tem que lembrar que nós devemos também ter a consciência de aprender muitas coisas de Cristo para que a gente viva uma vida de santidade. E Jesus nos chama aqui à santificação. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E Ele está falando com a gente. Ele está orando pela gente e nos chamando a essa verdade. Queridos, vamos orar agora, alguns instantes silenciosamente, pedindo perdão ao Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo perdão por tudo aquilo que a gente se desviou dessa verdade, por tudo enquanto a gente desobedeceu a sua palavra. Vamos orar alguns instantes, silenciosamente, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados. Depois de alguns instantes de oração silenciosa, eu peço que o meu irmão, o presbítero José, fique de pé e faça uma oração de confissão de pecados. Vamos orar então, irmãos. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, pois o Senhor é digno de todo louvor e adoração. Bendizemos ao Senhor pela obra que tu fizesse em Cristo Jesus, de salvar o teu povo, a Deus, povo que estava perdido em pecados e delitos, e nos fizesse um com Cristo e um contigo. Obrigado, a Deus querido. E apesar de conhecer a verdade e do compromisso que temos, a Deus, contigo, muitas vezes, ó Pai, não praticamos e não vivemos como deveríamos, exaltando e glorificando o Teu nome em todas as ações, palavras, atitudes, pensamentos. Pai, nós somos pecadores e carecemos de Ti, carecemos da Tua graça, carecemos da Tua misericórdia, Pai. Por isso o Teu povo agora se humilha na Tua presença, pedindo a Deus o Teu perdão, que o Senhor aplique realmente em nossos corações a transformação necessária para que possamos, ó Deus, glorificar o Teu nome como o Senhor é digno de toda adoração e louvor. Pai Santo, sonda os nossos corações. Fala conosco, ajuda-nos, Senhor, a perceber o quanto carecemos do Teu amor e do Teu perdão. Ajuda-nos, Senhor, a ver realmente a necessidade que temos de Cristo Jesus. E por isso, ó Pai, nós nos achegamos a Ti. Nos achegamos aqui e pedimos que o Senhor transforme a nossa vida para o louvor da Tua glória. É na pessoa de Cristo Jesus, ó Pai, que nós oramos agradecidamente. Amém. Amém. Louvado seja Deus, porque Ele é misericordioso, maravilhoso, perdoador. Ele é este que nos dá a graça do seu perdão. Queridos, nós vamos cantar agora alguns cânticos espirituais. Vamos ficar de pé, cantar ao Senhor em gratidão ao seu perdão, em gratidão à sua misericórdia. E eu te convido a ficar de pé. E aqueles irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas, podem fazer isso agora, né, trazendo eles ao gasofilácio. Vamos cantar ao Senhor. Derrubar
Pai querido, Pai amado, diante da Tua presença nesse momento, Deus, nós declaramos que Tu és santo, 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 justo e verdadeiro, ó Pai, e que esses louvores, ó Deus, possam chegar diante da Tua presença como aroma suave, ó Deus. Fica conosco nessa noite, ó Pai, abre os nossos corações, as nossas mentes para receber a Tua palavra, ó Deus, para que assim, ó Deus, venhamos ser pessoas diferentes, pessoas cheias do Teu Santo Espírito, ó Pai. E nesse momento, ó Pai, queremos Te agradecer, ó Pai, pelos dízimos e ofertas aqui depositados no Teu altar. Que esse dízimo e oferta, ó Pai, possa ser administrado, ó Deus, em prol do Teu reino, ó Deus, para que assim, ó Pai, nessa cidade, ó Deus, venha ouvir a Tua palavra. Abençoe esse ministério nessa cidade, ó Deus, e que nós, a cada um, ó Pai, venhamos exercer, ó Deus, nosso papel de levar a Tua palavra àqueles que ainda não conhecem, ó Deus. Fica conosco, receba todo esse ato, esse culto nessa noite, o qual nós consagramos, ó Deus, diante da Tua presença. Essa é a nossa oração, Deus, que nós Te louvamos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Chamar as crianças para que venham à frente, até 9 anos. As crianças até 9 anos. Muito bem. E coisa boa. Muito bom, é isso aí. Uma alegria, né? A gente poder ter as nossas crianças crescendo conosco aqui, vendo elas à frente. Daqui a pouco algumas já não vão estar mais aqui, porque já vão passar de 9 anos. Aí a gente vai ficar com saudade de vê-las, né? Então olhe bem para o rostinho delas e ore por elas em casa. Ore pelas nossas crianças, né? Saibam que elas devem ser alvo sempre da nossa oração e do nosso cuidado, né? Como igreja. Vamos orar então pelas crianças. Quero saber se alguém quer orar. Alguma criança quer orar hoje? Deixa eu ver. Hein? Vamos lá? Não? Tem certeza? Você quer fazer? Quer? Vem cá.
Você quer que eu fale do seu teste? Pode ser? Um cara. Papai do céu. Abençoa todos os irmãos aqui. E todas as crianças. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Podem ir lá. Alegria. Meus irmãos, graça e paz. Muito bom estar de volta aqui. E é bom ver os irmãos aqui também, a igreja com mais gente, com alguns visitantes também. É muito bom ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos, se esta é a primeira vez que você está conosco aqui na igreja de Porto Belo. Nós vamos ler a palavra de Deus para a nossa instrução e para a nossa edificação neste momento. Eu queria, por favor, pedir a você que abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. E vamos ler o capítulo de número 4. Efésios capítulo 4, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Assim então diz a palavra do nosso Deus: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus eterno, Tu és bondoso e nós Te louvamos por isso. Pedimos, ó Deus, que Tu mais uma vez fale-nos ao coração e assim, ó Deus, cresçamos no conhecimento da Tua palavra. Fortalece-nos, ó Deus, com este alimento espiritual que o Senhor nos dará a partir deste momento com a pregação da Tua palavra. E que saiamos daqui transformados, Senhor, diferentes de como entramos, mais conhecedores de Ti e da Tua bondade, mais crentes do Senhor e mais prontos para Te servir. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, este texto que nós lemos fala de unidade no povo de Deus. E o início, no versículo de número 1, há uma exortação, um chamado. Então, esta porção da carta de Paulo aos Efésios que nós lemos, nos ensina que o povo de Deus foi chamado para ser um. Essa é a temática central da mensagem de hoje. Nós somos chamados para ser um só. O apóstolo Paulo faz aqui neste período uma exortação a honrar o chamado que Deus nos fez. É muito bom ser crente, é muito bom compreender a fé cristã, mas nós somos chamados para ir além disso, responder àquele que nos chamou com uma vida digna deste chamado. O apóstolo Paulo faz então esta exortação, que este honrar ao chamado de Deus precisa ser vivido em comunhão, unidade, refletindo as próprias características divinas, que a gente conhece muito como o fruto do Espírito. É interessante porque o apóstolo Paulo nos chama a uma verdadeira vida prática de unidade. Nós fomos chamados para ser um. Há duas coisas aqui importantes que nós vamos ressaltar hoje. Do verso 1 ao verso 3, nós fomos chamados para ser um primeiro, honrando
o chamado que recebemos. E depois, do verso 4 ao verso 6, glorificando aquele que chama. Chamados para ser um, honrando o chamado e glorificando aquele que chama. Nós estamos vivendo num tempo muito bonito e muito interessante aqui da congregação de Porto Belo. Há pessoas chegando para a nossa igreja, outras já tomando a decisão de fazerem parte da nossa igreja como membresia. E isso para nós é motivo de grande alegria e de louvor ao Senhor. Mas você talvez seja pego por algum sentimento de o que é que eu vou fazer com essa pessoa nova que está aqui? Eu já estou aqui, já sou mais experiente, agora essa pessoa nova está chegando aqui, como é que a gente faz? E o que aqueles que estão aqui vão fazer com os visitantes que virão? Um sentimento parecido com esse era vivido nesta igreja, nesta região, entre os Efésios. Aqui havia dois grupos, e estes grupos, é a ênfase do apóstolo Paulo, foram chamados para ser um. Haviam os judeus que estavam sendo orientados desde a sua mais tenra infância sobre a lei de Deus para aguardar o Messias prometido. O Messias veio e muitos creram na mensagem deste Messias, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas também a palavra do Senhor foi de Jerusalém para a Judéia, depois para Samaria e até os confins do mundo. E assim pessoas de outras nacionalidades também começaram a crer no Evangelho. E aí chegou um momento, em particular, aqui, neste lugar em Éfeso, que esses dois grupos de nacionalidades distintas estavam crendo no mesmo Jesus. Só que com culturas diferentes, práticas diferentes e um tempo diferente de compreender a fé cristã. Mas agora eles estão juntos. Como é que eles deveriam viver? Eles foram chamados para ser um. Se você voltar um pouquinho os olhos aí para o finzinho do capítulo de número 2 da carta, Paulo vai tratar exatamente dessa questão da unidade do corpo. Observe, versículo de número 14 do capítulo 2. Diz assim: porque ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que de dois, judeus e gentios, em si mesmo criasse um novo homem, fazendo a paz, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. De ambos ele fez um. Versículo 18. Ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Veja que esse era o sentimento do pessoal naquela época. Então o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve uma carta para eles dizendo assim, não importa de que nacionalidade vocês sejam, o que nos une é a fé em Cristo Jesus. Vocês foram chamados para ser um só. E nós, muitas vezes, temos esse tipo de sentimento. Há muitas igrejas, muitas denominações que professam crer em Jesus Cristo e que levam as suas vidas, às vezes, pautados pela palavra de Deus. Mas algumas práticas, às vezes, são estranhas. Não são pecaminosas. Não estou falando de coisa esdrúxula aqui, né? Como um touro mecânico no meio da igreja, em dia de festa junina. A gente comentou isso lá em Balneário hoje de manhã na escola dominical. Vez por outra, isso aparece aí nas mídias, infelizmente. Não estou falando disso, estou falando assim, é uma prática que a gente acha estranha, que não é pecaminosa, que a palavra de Deus não condena, mas que não é muito a nossa. Ainda assim, se são crentes no Senhor Jesus Cristo, se amam o Senhor, se creem na palavra de Deus como única regra de fé e prática, essas pessoas são nossos irmãos em Cristo. E nós fomos chamados para ser um só com elas. Primeiro, honrando o chamado que recebemos e segundo, glorificando aquele que nos chama. Nós vivemos num tempo de individualismo, irmãos. É uma marca do nosso tempo, incluindo a vivência do Evangelho.
principalmente após o desenvolvimento das mídias digitais e sociais. Há uma oferta de vida cristã bem diferente daquela que é requisitada na Bíblia. Hoje você, com o seu celular, pode fazer parte de uma igreja, mesmo sem ir a essa igreja. Você pode fazer tudo, você pode até entregar o dízimo, mas nunca ter pisado naquela igreja. Mas esta não é o tipo de comunhão, este não é o tipo de comunhão requisitado pela palavra. Nós fomos chamados para ser para partilhar o Evangelho, para ter comunhão com os irmãos, nos conhecer mutuamente e viver o fruto do Espírito entre nós, servindo-nos mutuamente. Ainda assim, esse estilo de vida individualista atrai muitas pessoas. Porque o homem pecador é totalmente voltado para si. Só é possível, meus irmãos, viver a fé cristã bíblica recebendo uma transformação completa que é feita pelo Espírito Santo. Só assim é que nós vamos conseguir servir ao Senhor e aos irmãos, reconhecendo que nós somos partes de um corpo só. Aqui está o grande desafio para todos nós. Todos nós, com as nossas origens, com as nossas formas de pensar, em determinado momento, por causa do poder do Evangelho, fomos chamados para ser um só, partes de um corpo só, que tem um único objetivo, que é honrar a cabeça deste corpo, Cristo Jesus. Não importa muito de onde você veio, ou as coisas que você aprendeu lá. O que importa é em quem você crê e para quem você está vivendo dentro da igreja. Nós fomos chamados para ser honrando o chamado que recebemos. Veja então os primeiros versículos do capítulo 4, porque Paulo chama a nossa atenção. Rogo a vocês, é uma súplica, pedindo que eles andem de modo digno da vocação a que foram chamados. Nós cremos que o cristão verdadeiro é chamado pelo Espírito Santo. Não é à toa que os nossos irmãos do passado até categorizaram isso, dizendo que a nossa vinda para a fé é através de uma vocação eficaz, de uma chamada irresistível, porque é o próprio Deus quem faz. É uma intervenção do Senhor na nossa vida. Por nós mesmos, nós não iríamos querer. Mas o Senhor vem até nós e nos atrai para si. E é isso que ele diz também aos profetas: com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Desta forma o Senhor nos chama. E o apóstolo Paulo diz: vocês precisam viver de modo digno desse chamado. E aí ele vai nos dar algumas dicas de como seria viver assim. Que tipo de dignidade é esta? E aí ele começa a colocar alguns temas do fruto do Espírito. Observe, versículo 2. Com toda humildade e mansidão. A exortação de Paulo desta súplica faz com que nós tenhamos uma vida repleta de modéstia. Quase que um senso de insignificância própria. A ideia de sermos humildes e mansos. A qualidade de não ficar excessivamente impressionado ou por um senso de autoimportância. Aquela coisa de ser gentil e mostrar para os outros que é gentil. Aliás, o Senhor Jesus Cristo nos ensina que são bem-aventurados os humildes de espírito. E é somente o Espírito Santo de Deus que implanta em nós esta mansidão, esta humildade. A mansidão no sentido mais favorável e antigo, no sentido de trazer a todos nós uma ideia de gentileza para com o outro irmão. Às vezes nós interpretamos mal, outras interpretamos bem, mas com uma rigidez que o momento não merece.
Sabe aquela coisa de pensar, de contar até 10 para falar? Isso virou um dito popular. Mas muito tempo antes do dito popular, vem a própria palavra de Deus nos ensinar o seguinte: esteja todo homem pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Esta forma digna do Evangelho que nós devemos viver precisa ser praticada por nós, com humildade e mansidão. Vê, essas duas características estão ligadas. É um parzinho. Depois, nós somos chamados a viver com longanimidade. O estado de permanecer tranquilo enquanto espera o resultado. Paciência, resistência, mas também dá a ideia de ser capaz de suportar provocações e ter a tolerância e paciência para com os outros. Aliás, a longanimidade é virtude do Espírito concedida aos chamados por Deus. Talvez você já tenha até feito uma reflexão seguinte: eu acho que eu mudei mesmo, porque se fosse em outro tempo eu tinha respondido de outra forma. E isso acontece mesmo. Porque o Espírito Santo de Deus vai transformando o nosso coração. Não quer dizer que você cansou, ou que você ficou mais experiente. Se você está ligado ao Senhor, praticando aquilo que você está aprendendo da palavra, certamente as suas práticas vão ser modeladas pela palavra. Você vai mudar. É isso que é esperado do crente. Nós fomos chamados a viver desta maneira, meus irmãos. E esta forma é uma forma digna da vocação que nós recebemos. Não adianta você dizer que creu em Jesus Cristo, fazer parte de uma igreja, mas não viver de maneira adequada. É como que nós fôssemos andar nesses dias de frio aqui, de camiseta regata e bermuda. Você está vestido, mas é uma vestimenta inadequada para aquele momento. Na vida cristã, nós também precisamos ter práticas adequadas àquilo que Deus nos chama para fazer. Mas a bênção de tudo isso no Evangelho é que estas capacidades que Deus requer de nós, Ele mesmo nos concede pelo poder do seu Espírito Santo. E é exatamente isso que Paulo vai nos levando a entender ao longo desta exortação do capítulo 4. Note que, além de tudo isso, de viver em humildade e mansidão, de viver com longanimidade, Paulo diz que a maneira de viver digna do Evangelho que nós somos chamados é dando suporte mútuo. Veja aí o versículo de número 2. Suportando-os uns aos outros em amor. Eu preciso de você. Tinha eu não sei se já cantaram isso aqui, mas tinha uma música antiga, né? Até de EBF. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. E é verdade. Mas é muito verdade isso. Às vezes a gente está meio insensível. Mas tantas outras vezes a gente tem até um pouco de vergonha. O irmão chegou meio atravessado, você sabe que ele não está bem. Mas aqui é o nosso corpo, é a nossa família. É aqui que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Nós deveríamos dar suporte um ao outro. Se nós levássemos isso muito mais a sério, certamente algumas falhas não aconteceriam. Ou, mais do que isso, a reação de algumas falhas não seria tão maior do que às vezes é. Porque os problemas são solucionados um para um, rápido, de imediato, para que haja mesmo um conforto no meio da igreja. A vida digna do Evangelho é esta vida, meus irmãos, de comunhão, de unidade, de suporte mútuo. Não pense você que suportar o irmão é dar carona para ele depois que o culto acaba. Não pense você que é esse tipo de suporte aqui que ele está falando. De contribuir com alguma coisa quando está precisando. Não é isso. A ideia de dar suporte um ao outro é, às vezes, a ideia de aceitar
reclamações e tentar auxiliar o irmão. Mas é orar pelo irmão, é se compadecer com ele, é se alegrar com ele. Às vezes o irmão vem e fala assim: gente, vocês não sabem que bênção que eu recebi. O que foi? Comprei uma cortina e fala assim: é só uma vitória para aquele irmão, a gente deveria celebrar junto com ele. A Bíblia nos chama a chorar com os que choram, mas também a nos alegrar com os que se alegram. Esse aqui é o corpo da congregação de Porto Belo, da igreja de Porto Belo. E há tantos outros que ainda vão chegar para cá. E todos nós somos chamados a ser um. Vocês um conosco lá em Balneário, nós com vocês aqui, e nós de lá e de cá com o pessoal de Bombinhas. Precisa ser assim. E todos nós aqui do Brasil, irmãos com aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, que estão espalhados por aí fora. Fomos chamados para ser um, vivendo desta maneira, suportando-nos uns aos outros em amor. E mais do que isso, diz o versículo de número 3, esforçando-nos diligentemente, zelando diligentemente, ter um especial cuidado no cumprimento de uma obrigação, esforçar-se com toda a energia, para quê, irmãos? Para preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Nós não criamos unidade. Não há como fazer isso, porque isso pertence ao Senhor. Ele nos chamou pessoas diferentes e que nós gostamos uns dos outros. Essa semana eu encontrei com o irmão em Cristo. Nunca tinha visto, nunca tinha falado com ele, nem da nossa igreja é. Mas parecia, depois de tudo que aconteceu, que a gente se conhecia há muito tempo. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Nós começamos a falar das maravilhas do Senhor ao longo, trocando mensagens. E eu só pedi um serviço para ele. É assim que nós precisamos entender a nossa vida no Evangelho. Zelar, meus irmãos, pela unidade que o Espírito Santo derrama sobre o povo. Esse é o nosso trabalho. Não é ficar afagando egos e nem passando a mão em falhas, mas é lutar mesmo para que todos nós estejamos muito unidos. Por isso que antes de falar de lutar diligentemente pela unidade, ele fala, com toda humildade e mansidão, suportando-vos uns aos outros. Porque essas ferramentas são de fato necessárias neste trabalho de preservar a unidade do Espírito. Esta unidade dá a ideia de uma união de peixes bem amarrados, que não vão ser desatados com facilidade, sempre no vínculo da paz. Nós fomos chamados para ser um, irmãos. Talvez alguns até digam aquela frase que a gente fala para familiar, né? Que familiar, parente a gente não escolhe. Irmão em Cristo a gente também não escolhe. É o Senhor quem escolhe e chama. E vai fazendo como o ferro, diz lá em Provérbios. Um afiando o outro. Assim é o irmão. E nós vamos nos aperfeiçoando mutuamente, crescendo até chegarmos à estatura de varão perfeito. Nós somos chamados para ser um, honrando o chamado que recebemos e também glorificando aquele que nos chama. Veja o versículo 4 em diante. E por que tudo isso? Alguém poderia perguntar. A resposta está a partir do verso 4. Porque há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. E aí vem a sequência. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Existe apenas o nosso Deus, o único Deus. E a fé é única para crer
no Deus que se encarnou, Cristo Jesus. E esta fé nos leva a ser batizados em nome deste. É um só batismo, neste suficiente Salvador. Ao passo também que nós somos movidos e equipados por este Deus, o único Deus. Todos nós temos experiências muito diferentes aqui na vida cristã. Mas todas elas, se foram pautadas pela Escritura e foram guiadas pelo Deus verdadeiro, independente das diferenças das experiências, nós estávamos sendo guiados pelo mesmo Deus, até chegar aqui neste dia, no dia 6 de julho, cultuando juntos. Olha que beleza. Eu jamais imaginava que eu fosse sair de onde eu nasci. O pastor Cláudio conhece muito bem lá. Está gravando, eu não posso falar o resto. Mas não é um lugar bonito. Vou falar positivo, tá bom? Vai que alguém vê de lá e fica nervoso. Mas eu jamais imaginava que eu ia sair de lá. E em determinado momento o Senhor me chamou para cá. E um primeiro momento era para ir assim lá para o norte. A gente ficou em dúvida, não se confirmou, e logo na sequência veio o chamado para vir trabalhar aqui. Não sabíamos o que íamos encontrar. Não sabíamos, a nossa família não sabia se a gente ia ser bem recebida. Nós viemos. E o Senhor tem feito grandes maravilhas na vida da nossa família. Testemunho de crente aqui, tá bom? Deus tem feito grandes maravilhas na nossa família. É uma grande bênção. Mas a gente não esperava por isso. E o Senhor vai nos conduzindo. Hoje eu tive a oportunidade de cultuar a Deus com os meus irmãos em Balneário. E hoje eu tenho a oportunidade de cultuar com os meus irmãos aqui em Porto Belo. Isso é uma grande bênção, que a gente não consegue medir. E muitas vezes a gente nem ia provocar isso. Capaz, como alguns dizem, né? Que eu ia despencar lá de Balneário para cá. Ou vocês iam despencar de Porto Belo lá para Balneário. É o Senhor que faz isso. Que muda muitas vezes os nossos desejos, as nossas vontades. E nos coloca firmes com o objetivo, que é honrar o Senhor e desfrutar das suas bênçãos. Ele nos chama para ser um só. Agora, pense bem. A quem nós estamos servindo? A quem nós estamos servindo? Com quem nós estamos servindo? Como nós estamos servindo? Estas inflexões precisam ser feitas. Os próximos passos da sua vida cristã dependem dessa reflexão. Os próximos passos desta igreja dependem dessa convicção, dessas inflexões. A quem nós estamos servindo aqui? Com quem nós estamos servindo? Às vezes a gente não sabe nem o nome. Aqui o grupo está crescendo de novo. Então é mais fácil saber o nome. Pelo menos o apelido sai. Mas em outros lugares a gente não conhece o nome das pessoas que a gente está vivendo junto. Nós fomos chamados para ser um, para dar suporte um ao outro, para viver de maneira digna dessa vocação que nós somos chamados. E enquanto nós fazemos isso, estamos glorificando aquele que nos chamou. E nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nos tirou da lama e agora nos dá a garantia de que nós vamos viver seguros eternamente nos céus. Enquanto Cristo não vem, nós somos chamados a viver dignamente da vocação a que nós somos chamados. Há somente um Deus, e este único Deus tem um povo peculiar, como diz a Escritura, de propriedade exclusiva, a qual Ele amou e redimiu com o sangue do seu próprio Filho. Deus nos chamou para servir. Nós não podemos fazer as nossas próprias requisições, nem modelar a igreja ideal pela nossa própria vontade, pois nós vivemos pela fé, porque fomos chamados por Deus e, uma vez chamados, somos inseridos
por Ele em uma dinâmica comunitária segundo a sua perfeita e agradável vontade. Às vezes nós selecionamos tanto os nossos companheiros de caminhada que, sem levar em conta o peso das nossas decisões, dificultamos aquilo que o Senhor Deus já facilitou. Vamos criar um grupo agora que a gente precisa, né? Agora vamos fazer um coral agora, para ficar mais unido. E às vezes o pessoal briga. A motivação foi criar unidade, mas a gente não tem que criar unidade. A unidade é do Espírito. Qual é o nosso trabalho? Diligentemente preservar a unidade do Espírito. Às vezes a gente dificulta as coisas que são facilitadas e trabalham de maneira fluida pelo próprio Deus. Nós, quando fazemos isso, negligenciamos a obra realizada por Ele em nós, por meio do seu Santo Espírito. Nós temos que cuidar disso, irmãos. Fomos chamados para ser um e glorificar aquele que nos chama. Portanto, eu queria trazer aqui 3 aplicações para nós. A primeira delas é a seguinte: você não está aqui para ser servido, mas para servir. Essa é a tua função, é a tua posição aqui na igreja, de servidor. O Senhor Jesus ensinou isso aos discípulos, quando Ele se despiu das suas roupas mais comuns, assumindo a forma de servo, cingiu os lombos com uma toalha, encheu a bacia de água e foi lavar os pés dos discípulos. Depois de fazer isso, Ele perguntou para eles: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês devem fazer a mesma coisa. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. E assim Ele nos chama também a servir. A ideia de dar suporte mútuo. A igreja de Porto Belo precisa de cada um de vocês. E cada integrante da igreja de Porto Belo precisa de vocês. Um do outro, um apoiando o outro, como diz o autor aos Hebreus, né? Se estimulando ao amor e às boas obras. É assim que nós precisamos viver. A interação com os outros irmãos, ou com todos os irmãos, que por vezes usa a nossa energia e o nosso tempo, precisa ser alvo da nossa prioridade. Às vezes é muito tempo que a gente despende mesmo, mas para que nós mantenhamos a comunhão. É parte do nosso trabalho, diligentemente preservar a unidade do Espírito. Primeira coisa, então, você não está aqui para ser servido, mas para servir. A segunda coisa, não se engane, tentando viver sozinho, uma realidade que precisa ser vivida em comunidade. Não adianta. Não adianta achar que você consegue viver o Evangelho cantando seus louvores, ouvindo alguma pregação no YouTube, lendo a Bíblia, orando, mas sem reservar um tempo de estar junto com seus irmãos. Desta maneira você não vai estar vivendo o verdadeiro Evangelho. Parece absurdo, mas não é, porque Deus nos fez para viver em comunidade. E se nós vivemos apenas metade dessa realidade, nós não estamos sendo crentes completos. Citando de novo Hebreus, o autor diz lá: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Não se engane, achando que você vai conseguir viver sozinho, só na internet ou só em casa. Nós fomos chamados para viver em comunidade. E a última coisa, faça a sua parte. Não tente recriar aquilo que o Senhor já fez. Pelo contrário, preserve com zelo aquilo que Ele nos entregou. Quantos nós somos agora? Quantos nós ainda seremos? Isso fica a critério do Senhor, que vai mandando para cá, para esta rua, para este endereço, que agora tem um número bonito, né? Todo platinado.
O Senhor é quem vai mandando para cá. Quantos serão? Não sabemos. Mas a cada um que entrar aqui, nós precisamos cuidar com zelo, com amor, com longanimidade, com mansidão, para que nós sejamos auxílio uns dos outros. Você está aqui para servir. Você foi chamado para uma vida em comunidade. Você precisa preservar com zelo aquilo que o Senhor te entregou. Irmãos, nós somos chamados para ser um só, honrando o chamado que nós recebemos e glorificando aquele que nos chama. Que Deus sirva-se das nossas vidas como instrumento nas suas mãos e que nós cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Vamos orar? Pai do céu, tem misericórdia de nós, nos abençoa, Senhor. Te louvamos pela Tua santa palavra, que nos abençoa, que nos edifica, que nos faz, ó Deus, refletir em nossa caminhada e também mudar, Senhor, as nossas práticas. O desejo do Teu povo, ó Deus, é Te servir e Te agradar. Então ajuda-nos com o Teu Santo Espírito, para que sejamos, ó Deus, Teus servos fiéis, filhos amados, que dependem de Ti, mas que também Te honram, ó Deus, com o viver. Senhor, tudo o que nós não podíamos fazer e que é necessário para a nossa existência, o Senhor nos deu. O Senhor nos deu a verdade e a vida eterna. Nós não iríamos conseguir isso. Então, ó Deus, abençoa-nos, capacita-nos para o trabalho, para que o Teu nome seja honrado em nós e através de nós. Fortalece esta igreja aqui, ó Deus, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Não é fácil, irmãos, a gente viver esse chamado que nós ouvimos hoje de sermos um, não é? Não é fácil a gente se entregar tão profundamente como a Bíblia nos chama, para a gente ser um em Cristo e assim vivermos o verdadeiro evangelho, de que é uma vida dedicada ao Senhor, dedicada no serviço, dedicada em Cristo. Mas quando Paulo fala sobre essa ceia, ele diz algo interessante no capítulo 10 de 1 Coríntios, ele diz assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Nós, quando juntos participamos da Santa Ceia do Senhor, nós mais uma vez estamos dizendo uns aos outros que nós fazemos parte deste corpo unido e nós somos um corpo só em Cristo Jesus. Quando a gente, de novo, pega o pão, passa para o irmão do lado e a gente ceia junto, que é o sentido da Santa Ceia do Senhor, nós estamos de novo professando a fé no único Cristo e falando neste ato que nós estamos participando desse único pão com o irmão. Não veja esse pão como um pão separado, como ele está cortado hoje, bonitinho aqui. Veja esse pão como um pão que foi cortado, partido entre nós. E que você deve lembrar dessas pessoas que estão ceando com você em casa. Você deve lembrar delas quando você for embora, porque eles fazem parte do corpo que você também faz parte. Nós vamos orar agora ao Senhor, pedindo para que Ele nos abençoe neste momento. Senhor Deus, nós... agora, Deus, como igreja de Jesus Cristo, nós estamos separando estes elementos, ó Deus, do uso comum para o uso sagrado da Santa Ceia do Senhor, pedindo a Ti, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça como igreja, nos dê, ó Deus, a força necessária vinda do Teu Santo Espírito, para que a gente viva, ó Deus, este Evangelho, viva, ó Deus, este corpo que o Senhor nos deu a viver, fortalecidos pelo Senhor, para que a gente possa, ó Deus, viver em comunhão com os irmãos. Nos ajude, ó Pai, como igreja, fortaleça-nos, ó Deus, no que é necessário para cada um de nós, para que nós, ó Deus, embora muitos, possamos ser, ó Deus,
juntamente contigo, este único pão, ó Deus, que o Senhor tem nos dado a comer. Obrigado, ó Deus, por isso. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, aqueles que estão devidamente em comunhão com a igreja, professos, esses podem tomar a Santa Ceia conosco. Essa é a mesa de Jesus. Se você faz parte de alguma igreja verdadeiramente evangélica, é convidado a participar conosco. É a mesa de Jesus. Se você ainda não professou a sua fé, não foi batizado, espere um momento, ainda não é a hora. Fale comigo, fale com um dos presbíteros, você será então orientado de como fazer. Aqueles que vão cear, por favor, fique de pé para juntos tomarmos o Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. É o corpo de Cristo Jesus, partido pelos nossos pecados, que nós tomamos em nome dele. Podemos comer dele todos. Depois de haver ceado, o Senhor Jesus toma o cálice, tendo dado graças, disse: este cálice é o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança que o Senhor Jesus nos traz pela morte derramada na cruz. Podemos tomar dele todos.
Amém. Vamos nos colocar todos de pé, cantar um hino agora ao Senhor, louvando a Deus pela graça de podermos ser ajudados. Jesus, vosso amado, louvamos hoje aqui, unidos pela graça, como só em ti, com penas e malícias, e longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa santa união. Família unida somos, família de Jesus, iluminados todos da mesma santa luz. A mesma fé nos une num só divino amor, e cheios de alegria servimos ao Senhor, num só caminho estreito, Deus mesmo nos conduz. Só temos esperança no Salvador Jesus. Sua morte preciosa a todos vida traz, e pelo mesmo sangue nos dê a mesma paz. Sendo resgatados por um só Salvador, vivamos sempre unidos por mais ardente amor, com simpatia orando nos erros de um irmão, cuidando e ajudando com tanta compaixão. Jesus, nosso amigo, ensina-nos a amar, e como tu fizeste, também a perdoar, pois tanto carecemos, auxílio teu Senhor. Unidos graças damos por teu imenso amor. Pai bendito, mais uma vez te damos graças por esse momento tão especial para a nossa alma, de nos chegar até o teu trono de graça, mas também fazer isso juntamente com os nossos irmãos em Cristo. Ó Deus, como é bom ver na companhia dos irmãos o poder que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo tem, e o poder que o teu Santo Espírito tem de chamar mais e mais pessoas a uma reconciliação contigo. No culto de hoje, ó Deus, temos uma celebração do teu poder que nos redimiu e nos uniu em um corpo só. Juntos aqui estamos nos encontrando com o nosso Pai Celeste. A Ti, portanto, ó Pai, te agradecemos por tantas bênçãos que o Senhor nos deu nesta noite. E te pedimos que o Senhor continue a nos abençoar ao longo da semana que começa hoje, e que assim sejamos fortalecidos pelo teu poder. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos agradecidos a Deus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai,
e que o ensino, as consolações e a companhia constante do Espírito Santo estejam sobre todos nós até a volta de Cristo. Amém.